continuidade ao nosso vídeo, antes queremos fazer a observação que, mais uma vez, nós teremos a participação do professor Abimael, da classe de jovens, comentando também a lição de número 10 da sua faixa etária. Então, depois do nosso comentário, vai estar entrando o comentário do nosso irmão Abimael. Então, nós recomendamos aos nossos jovens, que gostam de acompanhar também a lição dos jovens, que não saia do nosso vídeo até o final do mesmo. Amém? Vamos lá? Nós estamos na lição de número 10, Jesus e o dinheiro. Antes de comentarmos a nossa lição, vamos dividir a nossa lição. Nossa lição desse domingo que se aproxima, ela tem 4 tópicos, tendo esses tópicos o dinheiro, bens e posse na perspectiva secular e cristã. Os seus respectivos subtópicos são a perspectiva secular e a perspectiva cristã. O segundo tópico tem como título dinheiro, bens e posse no judaísmo do tempo de Jesus, que tem como subtópico ricos e pobres, generosidade e prosperidade. E o terceiro tópico desta lição tem como título dinheiro, bens e posse no ensino de Jesus. Os seus subtópicos são: Jesus alertou sobre os perigos das riquezas e Jesus ensinou a confiar em Deus. E o quarto e último subtópico é dinheiro, bens e posse na mordomia cristã, que se subdivide em avaliando a intenção do coração e entesourando no céu. Aí estão nossos tópicos e subtópicos dessa nossa lição de domingo, repetindo que tem como título Jesus e o dinheiro, mas também a nossa lição tem os objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral é, como mordomo que somos, ensinar o uso correto do dinheiro e dos bens confiados por Deus a nós, à luz do ensino de Jesus. Os nossos objetivos específicos são pontuar o dinheiro, os bens e as pessoas na perspectiva secular e na perspectiva cristã. Segundo objetivo específico, explicar o dinheiro, os bens e as pessoas na perspectiva do judaísmo no tempo de Jesus. Terceiro objetivo específico, o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, as pessoas e os bens. E o quarto objetivo específico é o aluno conscientizar o aluno da importância de entesourar tesouro no céu. Aí está o mapa da nossa lição para melhor compreendermos este assunto. Nós queremos somente fazer um apanhado geral dentro deste assunto, que, como eu já comentei lá na internet, na aula do nosso professor ao vivo, é um assunto bastante atual e muito importante e pertinente aos nossos dias. Haja visto a proliferação das igrejas neopentecostais, que explora
na verdade, este desejo que está em todo ser humano, desejo de alcançar o status social elevado, ou seja, ser rico. Querido, o comentarista, e a nossa lição tem um tópico que é muito importante, ou melhor dizendo, um link muito importante, interagindo com o professor. E o comentarista diz que esse assunto que se refere a dinheiro não é fácil de ser tratado, e concordo plenamente com o mesmo. Por que concordo? Porque quando nós falamos desta questão, aqueles que nos ouvem muitas vezes se fecham dentro de si, cada um buscando a sua própria razão pelo desejo, pelo qual se defende a respeito do seu desejo de alcançar a prosperidade financeira. E aí, tudo quanto a Bíblia ou qualquer pessoa venha ensinar, ele tem um argumento satisfatório para se defender por que ele age daquela forma. Como eu disse, o desejo de riqueza está no ser humano, e isso é quase que inevitável. Todos querem prosperar, ou legitimamente ou ilegitimamente, honestamente ou não, mas todos de alguma forma querem prosperar. A prosperidade em si mesma, ela não tem nenhum problema, e a Bíblia não condena a prosperidade no que diz respeito à justa prosperidade. O que a lição e o que a Bíblia vai estar ensinando é o bom uso desta bênção, ou no mesmo tempo pode se tornar maldição. No tempo de Jesus, os judeus, eles, para desestimular a avareza, era ensinado a filantropia. Eles era estimulado a fazer filantropia, ou seja, fazer doações, trabalhar muito em cima de obras sociais, em repartir os seus bens. Mas, como a nossa própria lição vai estar nos ensinando, isso deixou de funcionar, porque os judeus da época de Jesus, eles estavam muitas vezes fazendo no exterior, fazendo simplesmente para ser visto, e com as ações que ele fazia, eles lucravam ainda mais. Então, o interesse não era de ajudar as pessoas, mas sim de aumentar as suas posses. E algumas passagens que a lição nos aponta, e que eu também estarei mostrando aos irmãos, dá esta demonstração de que essa atitude não funcionou. E Jesus, observando isso, o não funcionamento desta atitude, Jesus então toma um novo caminho para desestimular essa prática, não somente entre os judeus, mas também com aqueles que viriam se tornar os seus discípulos. E a passagem da nossa leitura bíblica em classe, que é a passagem de Lucas capítulo 18, e o versículo 18 ao 24, que é o encontro de Jesus com um certo príncipe. Mateus também faz
o relato desta passagem, e Mateus ele acrescenta alguns detalhes onde Lucas oculta, e Lucas também acrescenta alguns detalhes onde Mateus oculta. Mas é bom nós lermos tanto uma como a outra, porque quando lemos as duas passagens, podemos extrair muito mais daquilo que Deus quer nos ensinar através dessa passagem, que é justamente a nossa educação em relação ao uso dos bens, ou seja, o uso do dinheiro. Em relação à passagem, o jovem que Mateus chama e o príncipe que Lucas chama são os mesmos, vai até Jesus interessado em alcançar a vida eterna. E a pergunta dele, conforme Mateus, é: o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Já demonstra um certo tipo de barganha ou de troca. Eu dou tal coisa para receber de volta. E é justamente o que hoje as igrejas neopentecostais têm ensinado, e algumas igrejas nossas também, por falta de vigilância dos seus obreiros, têm entrado neste mesmo caminho, ensinando a negociar com Deus em relação à prosperidade. E o Senhor Jesus, muito sábio, que observa o coração, ele pergunta ao príncipe, conforme Lucas, e ao jovem, conforme Mateus: conhece os mandamentos? E Lucas cita, se não me falha a memória, para não errar, no texto Lucas cita: sabe os mandamentos? Não adulterarás, 1, não matarás, 2, não furtarás, 3, não dirás falso testemunho, 4, honra teu pai e tua mãe, 5. Já Mateus, ele cita 6 mandamentos. Além desses que Lucas citou, Mateus diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E veja que o jovem responde desta forma a Jesus: tenho observado essas coisas desde a minha infância, desde a minha juventude. E no final do texto, Jesus diz ao jovem: então, falta aqui uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e vem e segue, e terás o tesouro do céu. Primeiro, ele desprezou o tesouro do céu pelo tesouro da terra, estava preso no tesouro da terra. Segundo, ele disse que fazia todos os mandamentos desde a sua juventude. E um dos mandamentos que Mateus cita e Lucas não cita é: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo de número 19 e o versículo de número 19, segunda parte: honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que pode amar o próximo como a ti mesmo? E diz: vai, e Jesus diz a ele: vai, vende tudo que tens, vem e me segue. Dá aos pobres, vem e me segue, e terás o tesouro no céu. E por causa dessa recomendação de Jesus, ele desiste daquilo que ele mesmo buscou, que era a vida eterna. Então, primeira lição que nós podemos extrair, e que essa lição vai nos ensinar, é que o coração do jovem preso nos bens, ele tinha uma capa de religiosidade. Não vamos entrar aqui no mérito de se ele fazia ou não o que ele disse. Porém, fazendo, ele era um mero religioso. Ele fazia aquilo por uma simples
uma simples força de mecânica. E uma outra coisa, queridos, que podemos observar também dentro desse mesmo texto que está tratando dessa questão de como Jesus lidava com o dinheiro, mais abaixo no Evangelho de Mateus ele chega a relatar no versículo de número 25 do capítulo 19 de Mateus, os discípulos, depois de ter ouvido o ensino de Jesus a respeito de como lidar com os bens terrenos, porque Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Haja visto a essa afirmação de Jesus, o versículo de número 25 diz assim: ouvindo os discípulos, ficaram grandemente admirados e perguntaram: então, quem pode se salvar? Isso eu entendo que os discípulos queriam dizer: todos nós estamos querendo ser ricos, todos nós temos o desejo de ser rico. E a verdade é essa: todo homem, todo ser humano, ele no fundo tem o desejo de alcançar a prosperidade. Agora, esse alcance das prosperidades tem que ser em conformidade com a palavra de Deus, de coração inteiro em relação à palavra de Deus. Por isso os discípulos perguntaram a Jesus: então, se é assim, quem pode ser salvo? Se nós todos queremos ser ricos. Aí Jesus disse para ele: o que é impossível ao homem é impossível, é possível para Deus. Por que é possível para Deus? Deus, ele pega o homem que ele o fez e molda o coração para que o homem não se torne avarento em relação aos bens terrenos e prenda o seu coração. Finalizando em relação a essa lição, e finalizando dentro da nossa lição, só observando o título, o quarto tópico diz: o dinheiro, bens e posse na mordomia cristã. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam com a boca uma coisa, mas com o coração e com as atitudes demonstram outra. Paulo, um dos apóstolos mais sábios, na sua segunda carta a Timóteo, ele exorta o jovem Timóteo a respeito do perigo da riqueza e aponta para o Evangelho como uma fonte de lucro. E alguns se aproveitam dessa fonte de lucro para alavancar o seu status social e financeiro. E Paulo então diz em 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 3, ensinando ao jovem obreiro Timóteo a tomar cuidado com essas coisas, ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado e nada entende, mas tem mania por questão e contendas de palavras, que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade
é grande fonte de lucro. E com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento com o que nos vestir e estarmos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações de cilada e muita concupiscência, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdições, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não são poucos os que hoje estão completamente embaraçados por causa desse ensino que Paulo está dando a Timóteo. E o interessante é observar o seguinte, queridos, que tais pessoas, elas não pensam que elas se afastam do Evangelho, não. Elas usam o Evangelho para alavancar e enriquecer em detrimento dos demais. Então, a nossa lição desse domingo, dentro desse assunto, vai estar mais uma vez, torno a repetir, vai estar mais uma vez nos moldando para que nós venhamos aprender a nos comportar em relação aos bens terrenos, não nos deixando prender com o coração por esses bens terrenos, e uma vez estando preso no coração, faça e haja de forma desonesta para com aqueles que nos rodeiam, usando de má fé e trapaceando no íntimo do seu coração. A lição vai nos alertar para todas essas coisas. Olha que eu falei, usando de má fé e trapaceando no íntimo do seu coração. Por isso que Jesus, ele observa o profundo do coração. Ninguém venha para cá usando de palácio, querendo se aproveitar financeiramente de outros, achando que Jesus deixou de observar este sentimento. Ele não deixou e está de olhos abertos para todos nós. Deus em Cristo abençoe a todos esses ouvintes do nosso canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Feio. Fique agora com o comentário do nosso professor Abimael, que estará também comentando a lição de número 10 da sua faixa etária. Amém? Deus em Cristo abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser e assim nos permitir. Amados irmãos, paz e graça do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de EBD, Escola Bíblica Dominical, em Jardim Centenário, cujo pastor é o nosso querido pastor Abimael Mota, e na coordenação do EBD, o presbítero Israel Fonseca. Desde já quero pedir a vocês que acessem ao link para estar à disposição desse vídeo aí, vocês vão estar acessando com mais frequência. Lembrando também que o nosso pastor presidente, Hugo Noival, também é responsável pelo campo aqui em Lauro de Freitas. Desta feita iremos fazer uma reflexão, a lição número 10, nossa lição da CPAD, que tem como tema os discípulos de Jesus e os movimentos sociais. Movimentos sociais hoje, em nossos dias, não é muito diferente dos dias em que os discípulos viveram aqui na terra. A Bíblia aponta para nós como cidadãos dos céus e, ao mesmo tempo, que mostra nós como peregrinos na terra. Aí você vê, então, que contraste, né? Parece até que há uma controvérsia, mas o cidadão dos céus
é uma diferença muito grande para o peregrino, né? Temos que o cidadão tem todos os direitos, e sendo ele do céu, ele sobrepõe, né, quando se fala de cidadão terreno, e também nós somos cidadãos dos céus e cidadãos da terra também, né? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia ela aponta para nós como cidadão dos céus, em Filipenses 3:20, sei que tem a Bíblia, poderá acompanhar. Ao mesmo tempo, ela assegura que nós somos peregrinos na terra. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Você pode muito bem acompanhar. E os movimentos sociais, o que é que eles pretendem? O que é que eles visam, na verdade, nos dias atuais? Justamente o que eles pretendiam naquela época de Jesus. O objetivo não deixou de ser o mesmo, né? De ganhar destaque, né? E através de temas polêmicos, temas que são os anseios da sociedade, eles buscarem representatividade diante de algum público, diante de uma entidade, seja ela governamental, ou seja ela particular, de alguma forma, seja uma empresa, né? Qualquer entidade. Então eles visam representatividade, eles visam visibilidade perante a sociedade. Movimentos sociais, eles trabalham com temas de caráter público, né? E que podem abranger, né, para as pessoas que são menos favorecidas. Eles querem mostrar que aquelas pessoas lutam por seus ideais e que precisam ser lembradas por alguém. Dessa forma eles se reúnem, até mesmo através das redes sociais, a internet, né, que é uma ferramenta poderosíssima nos dias de hoje e que propaga em uma velocidade extraordinária. Então, o que é que a Bíblia nos adverte em relação a esses movimentos? Em que o cristão ele precisa tão somente buscar o equilíbrio, né? Buscar, antes de se associar a qualquer um desses movimentos, procurar saber se há uma compatibilidade de propósito que esteja alinhada com os princípios bíblicos. Se porventura houver essa compatibilidade, então é claro que o cristão, sem nenhum problema, poderá participar. Ele não pode participar quando se trata de uma rebelião, né? Tem o intuito de se rebelar contra alguém, tem o intuito de denegrir a imagem de alguém. Então o cristão não deve participar. Como mostra o livro de Colossenses 2:11, fala assim, Colossenses 2:11, ela fala: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Este é um conselho bíblico, né, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que quer levar uma vida, né, de santidade. Mesmo você estando no mundo, você tem que participar desse movimento, fazendo a diferença e não se deixando influenciar. Você tem que ser um elemento influenciador, não se deixar influenciar por tais opiniões, por tais ideias que não estejam corroborando, né, que não estejam de acordo com os princípios bíblicos. Então é por isso que Jesus falou assim: Pai, peço-te que não os tire do mundo. Ele falou para o Pai, para nos tirar do mundo, mas que nos livrassem do mal. É por isso que Cristo fala para nós: vigiai para a libertação. Então esse é o papel do cristão, que é uma vida de prudência, né? uma vida de perseverança, de prudência, não se separar da sociedade, né? Não se excluir da sociedade. Você tem que estar na sociedade, porém sendo luz do mundo, sendo sal da terra, né? Sendo diferencial para este mundo. Também está escrito no livro de Pedro, né? Conselho muito pertinente ao tema, fala assim, 1 Pedro 2:11: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que
combatem contra a alma, o conselho de Paulo, né? Quando ele nos aponta para nós como peregrino da terra, né? Peregrino da terra, nós temos que nos portar de maneiras que esse mundo que nós estamos aqui, passamos uns dias dele, né? Estamos aqui temporariamente, de forma transitória, e porque nele somos peregrinos, sim, né? No contexto bíblico, no contexto do Evangelho, nós somos peregrinos na terra, porém cidadão dos céus. Então, é essa a mensagem que trago para vocês, internautas que estão aí acompanhando esse projeto maravilhoso, que é o projeto EBD. Fique firme com a gente, procure pesquisar, procure ler, e eu convido a todos os jovens aí para a EBD, próximo domingo aí, lição 10, uma lição muito maravilhosa, um tema muito importante para a edificação das nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deixo para todos um abraço